Seja bem-vindo novamente a esse espaço em que a gente tem compartilhado tanto conhecimento, tanto conteúdo sobre captação de recursos. Meu nome é Renato e certamente você já deve ter visto vários outros vídeos com esse objetivo de promover o desenvolvimento das organizações sociais a partir do fortalecimento dos seus setores de captação. Nesse vídeo a gente recebeu durante esse período de compartilhamento de conteúdo, de vídeo, de diálogos, mentoria, eu sempre recebo perguntas sobre quais são os principais problemas que as organizações enfrentam e que impactam na captação de recursos. E aí a gente resolveu fazer um vídeo exclusivo sobre isso, onde a gente vai apontar os principais. Obviamente existem muitos problemas que podem impactar no processo de relacionamento com os doadores, na captação de recursos, no fortalecimento dessa dinâmica, mas hoje a gente vai tocar os que são mais comuns. Inclusive o primeiro, eu acho que de certa forma se relaciona com todos os outros, ele é o principal motivo apontado tanto por profissionais quanto por doadores para que o processo de doação, de captação de forma recorrente, não aconteça. Então fica atento, acompanhe o vídeo inteiro, porque você vai ver quais são os problemas e quais são as formas da gente evitar isso. Como é que a gente pode fazer para não tropeçar nos mesmos problemas que diversas organizações no Brasil têm enfrentado e que têm atrapalhado no seu processo de sustentabilidade. Antes de falar diretamente sobre os principais problemas que impactam as organizações sociais civis no seu processo de captação de recursos, eu trago uma reflexão sobre esse termo. Tá? Vocês vão me ver usando muito OSC, Organizações Sociais Civis. E por que eu uso esse termo? Porque eu prefiro ele, primeiro porque está no novo marco regulatório, e segundo porque eu prefiro ele em detrimento do termo que as organizações estão mais conhecidas, que é a organização não governamental, que a sigla é ONG, é a forma como a gente é tratado o tempo inteiro, a gente é trabalhador de ONG, alguns chamam de ongueiro, enfim, a gente estava até famoso um dia desse aí, porque até a política resolveu, de certa forma, falar sobre o processo e a relação com as ONGs, com as organizações sem fins lucrativos de uma forma geral. E aí, por que eu prefiro a organização da sociedade civil à organização não governamental? Organização não governamental é uma forma de você se referir a todas as organizações que não fazem parte da dinâmica governamental, que não são secretarias, não são órgãos públicos, não são organismos de função pública, de atividade pública, com equipe, de certa forma, bancada pelo governo, enfim. E aí, pensando nisso, eu acho que é um termo muito insuficiente para traduzir as organizações não governamentais, que eram conhecidas como não governamentais, que na verdade são as associações sem fins lucrativos. Então, falar sobre associações sem fins lucrativos, organizações sem fins lucrativos e tratar isso como ONG era simplesmente dizer que era uma organização privada. Mas o termo organização da sociedade civil, ele foi proposto pelo novo marco regulatório e ele tem um quê a mais na sua nomenclatura. Ele já traz uma missão e já traz uma forma de fazer, que é o trabalho das organizações sem fins lucrativos. Nós fazemos parte, nós somos organizações que somos frutos de ações e de intervenções da sociedade civil organizada. E a gente não pode, de forma alguma, se distanciar disso. Tá? Visto esse primeiro ponto, dizer simplesmente que uma organização não é do governo cria margem para que ela seja um monte de outras coisas, e aí eu terminava não me referindo ao que ela de fato é. Então ficava uma organização não governamental, pode ser uma loja, pode ser uma organização com fins lucrativos, pode ser uma empresa de qualquer outra área que não seja pública. Então, pensando nisso, eu prefiro utilizar a organização da sociedade civil. E
pense o seguinte, imagine que eu estivesse me referindo a você, eu não sei como você que está aí do outro lado, mas levando em consideração as maiorias, né, o que está no perfil do brasileiro, eu podia dizer que você é uma pessoa do sexo feminino, ou podia dizer que você é com a cor da pele marrom, ou branca, ou preta, enfim, na cor da pele que eu quisesse, e que de fato caracterizasse você. Eu podia dizer que você é alto, eu podia dizer que você é com físico atlético, podia dizer tudo isso sobre você. Mas aí eu poderia também dizer o que você não é. E dizer o que você não é abre um leque de possibilidades incríveis. Como, por exemplo, eu dizer que você não é alto. Dizer que você não é alto, eu posso estar dizendo que você tem uma estatura mediana ou baixa. Não disse nada. Eu posso dizer que você não é loiro, mas aí você pode ser todas as outras variações que não loiro. Então, minha crítica com relação ao termo ONG vai muito em função desse uso, né, do termo que termina não sendo tão assertivo. Ele fala sobre o que você não é, mas não diz o que você é de fato. E aí, visto esse primeiro momento, a gente já pode ir e compartilhada com você esse meu incômodo com relação ao termo ONG, a gente já pode falar, mas aí vocês vão ver que eu trabalho muito isso nas postagens, nas formas de comunicação, porque eu não posso desconsiderar que esse é um termo pelo qual o nosso trabalho é conhecido. E muitas pessoas que estão no terceiro setor, que atuam em projetos sociais, ainda preferem utilizar essa nomenclatura. Então, em função disso, vocês o tempo todo vão me ver usando ONG, e aí quando eu trago o cara para o vídeo, eu explico para ele que ele deve se afastar dessa nomenclatura, tá? Visto isso, a gente pode ir de fato para os problemas, para os principais problemas que são enfrentados por organizações sociais da sociedade civil e o impacto deles no processo de captação de recursos, que não é o objetivo principal, não deve ser o objetivo principal de nenhuma organização, mas que é um processo preciosíssimo, porque sem ele também não há nenhum tipo de intervenção na realidade que você se propõe. E aí o primeiro dele, não sei se você lembra, no começo do vídeo eu disse que é um desafio que de certa forma é inerente a todos os outros, ele repercute em todos os outros. E faz com que, em alguns casos, faz com que o processo de captação de recursos, inclusive, fique inviável. O primeiro problema enfrentado pelas organizações é um desafio com relação à qualidade da gestão. Claro que a gente tem pessoas que têm muito desejo de fazer e que conseguem excelentes resultados. Mas, por outro lado, a gente tem pessoas também que só têm o desejo de fazer. É um excelente técnico, mas que precisa de um gestor com uma qualidade um pouco melhor. Então, com conhecimento de gestão, com conhecimento de habilidades relacionadas à administração, enfim. E aí, pensando nisso, eu coloco esse como sendo o principal desafio, porque ele, de fato, vai impactar em todo o trabalho da organização. Um bom técnico, quando se torna presidente de uma organização social, se ele não souber mudar a chave e passar a atuar de forma estratégica, ele vai o tempo inteiro interferir na atividade que vai ser realizada pelos outros profissionais que estão relacionados ao projeto. E isso traz insegurança para o trabalho que está sendo desenvolvido, dependendo da forma como for realizado. Traz uma dependência desse gestor. Ninguém consegue, pelo menos eu não conheço ninguém que tenha conseguido gerenciar o grupo de forma interventiva e ao mesmo tempo agir de forma estratégica na instituição. Sempre um dos lados fica a desejar e normalmente é o lado estratégico, e isso impacta em tudo. Então, essa falta de visão estratégica, essa falta de prioridade ao estratégico é um dos resultados dessa má qualidade de gestão, que é o desafio que a gente precisa superar. Também há uma tendência no terceiro setor, que está sendo revertida agora com a dinâmica de negócios sociais,
Mas antes dessa nomenclatura negócio social, as pessoas que tinham uma visão, um olhar mais empreendedor, elas não ficavam no terceiro setor, elas migravam para abrir uma organização privada com fins lucrativos e de alguma forma apoiavam outros projetos, inclusive iniciativas próprias, né? Mas a ideia é que você utilize a organização social de forma empreendedora, que você seja criativo, que você olhe para os desafios, aprendendo com eles, se fortalecendo, agindo de forma antifrágil, que é um termo muito utilizado agora, que significa você utilizar os desafios para ficar mais forte do que você já era. E se você consegue estabelecer uma gestão que usa desses princípios, certamente você vai estar galgando bastante sucesso, porque sua equipe vai fazer o trabalho com muita qualidade, enfim, vai tudo funcionar de forma bem azeitada. Um último ponto, só para reforçar que eu falei no começo, é que simplesmente você ter muito coração e muita vontade de mudar vidas não é suficiente para que você tenha uma gestão de qualidade. Você precisa de conhecimento, você precisa buscar formas de ter a eficiência administrativa. Então, atenção. E assim, um grande exemplo disso tudo que a gente tem, desse grande desafio, são as organizações da sociedade civil que são familiares. Eu boto entre aspas porque uma organização que foi criada em homenagem a alguém, ela não é necessariamente uma organização familiar, mas ela tende, nos primeiros anos, a ser gerida pelas pessoas que são vinculadas àquele homenageado, de alguma forma. Mas a gente tem exemplos de organizações que, apesar de serem organizações familiares, elas não se deixaram levar pelo excesso de coração e vontade e conduzem a coisa de forma muito profissional. A gente tem o Instituto Guga Kirten lá em Santa Catarina e a gente tem também o Instituto Ayrton Senna, que eu não preciso nem dizer. Certamente você está pensando, mas são organizações que têm muito dinheiro, por isso que elas mantêm tudo isso, a Fundação Bill e Melinda Gates, enfim, diversas outras que a gente tem espalhado no mundo. Mas eu te digo o seguinte, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de escolha. Se você fizer as escolhas certas, se você fizer planejamento, se você escolher planejar no momento de fazer, para fazer em seguida, você vai ter resultados muito melhores. Agora, se você sempre optar por fazer e não planejar, os resultados vão ser aquém do que você poderia ter. E aí a gente já vai para o segundo principal problema das organizações da sociedade civil que impactam no processo de captação de recursos. Esse é o que provoca a busca por formas efetivas de captar, que é a escassez de recursos. Inicialmente, já te adianto que nunca haverá recursos suficientes para resolver a questão da vulnerabilidade. Nunca haverá. Sempre a gente vai ter uma necessidade financeira de alguma forma. Você pode satisfazer e atender a necessidade do planejamento. Para aquela ação que você pensou, todo o recurso está captado. Perfeito. Mas para combater aquela vulnerabilidade, sempre vai ser necessário mais recursos, seja lá qual for a vulnerabilidade que você estiver pensando em resolver. E aí, eu já aponto que a escassez de recursos, na maioria das vezes, tem a ver com essa qualidade de gestão, tem a ver com o tempo que você dedica a planejamento, tem a ver com o tempo que você estuda para ser efetivo no terceiro setor, tem a ver com o tempo que você investe no seu desenvolvimento dentro dessa área. Na maioria das vezes, a escassez de recursos é resultado também de uma ausência completa de planejamento. Então, normalmente se sente a escassez porque ela é vivida diariamente. Não se tem uma visão do que é necessário ser buscado, de como o recurso deve ser captado, quais são as alternativas que serão exploradas, quais são os caminhos que vão ser usados pelo departamento de captação. Normalmente o que acontece, a pessoa está na sala, a diretora, chega a pessoa da cozinha dizendo faltou feijão para a sopa que a gente ia fazer agora e não tem feijão, tem que comprar. E aí naquele momento o recurso acabou, você vai ter uma sopa daqui a algumas horas e você vai utilizar um gatilho muito conhecido e explorado nos projetos sociais, que é o gatilho da urgência.
tenho 200 crianças que precisam tomar sopa e estou sem feijão, você pode contribuir? É para a sopa de hoje. E aí isso funciona uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Você pode ter usado isso já todas essas vezes. Mas se você está vendo esse tipo de vídeo é porque não está funcionando mais de forma tão efetiva. E esse é um dos problemas do gatilho da urgência, da falta de planejamento. Em algum momento não vai funcionar mais o gatilho da urgência. Você vai precisar usar outros gatilhos. Você vai ter que usar o gatilho da gratidão, você vai ter que usar o gatilho da reciprocidade, o gatilho da escassez. Então você precisa da antecipação, você precisa utilizar de outras formas. Então a escassez de recursos, ela funciona como um gatilho num primeiro momento, mas ele não vai continuar por muito tempo, porque se coloca no lugar do doador. Imagina que ele está todo mês contribuindo e todo mês você pede mais. Ele passa a achar que o seu projeto é como se fosse um buraco, em que quanto mais ele coloca dinheiro, mais é necessário colocar. Quanto mais ele bota dinheiro, mais buraco tem. Então, como uma criança que está montando uma piscina na praia, aquelas piscininhas na areia, e ele cavou, vai na areia da praia, pega um balde d'água, traz, joga na areia, e quando ele olha, a água vai embora todinha pela areia. E ele vai de novo, pega outro balde e daí por diante. Dependendo do local da praia em que ele fizer essa piscina nunca vai ter água para que ele possa tomar banho. A água vai escoando o tempo inteiro. Você não é de uma região do litoral, é exatamente como se você cavasse um buraco em qualquer lugar de terreno arenoso e ficasse colocando água. A água vai embora, não vira piscina nunca, precisa de uma outra estrutura. Então, que você no seu projeto social não seja esse buraco na areia por onde a água vai embora. Que você não seja um buraco, um projeto em que o cara quanto mais bota dinheiro, mais o dinheiro vai embora. E mais é necessário que ele coloque. Tá? Também tem uma questão que eu acho que está muito relacionada a essa dinâmica da escassez de recursos, que é a falta do uso inteligente. Se você tem pouquinho, imagina esse mesmo exemplo da piscina lá na areia da praia. Se você tem só um balde d'água e você quer tomar um banho, vale mais a pena você jogar na areia da praia e tentar tomar banho naquela areia, naquela piscina, ou você pegar o balde e botar na própria cabeça. Então, às vezes, o recurso está na tua mão e você está fazendo uso da forma errada, você está investindo no lugar errado. Independente da quantidade de recursos que isso seja. Então, imagina o seguinte, você já tem, vamos dizer, um parceiro que viabiliza para você, um parceiro não, você tem iniciativas que viabilizam para você o valor de R$2.000, que é a sua conta de luz. Todo mês você paga R$2.000. E aí você recebe um contato de uma pessoa, e esse dinheiro é certo. Tipo, é um grupo de doadores que sempre vai contribuir com você com esse valor. E aí você recebe um contato de uma grande empresa que quer fazer uma doação para o seu projeto de um valor até R$100.000. E você tem, entre os projetos que você realiza, você tem um projeto interno de ginástica rítmica, que você quer muito apoiar, quer muito ver crescer. Tá, você tem esse parceiro que está querendo te dar um valor até R$100.000, você tem a certeza de R$2.000 por mês em doação, que você usa pagando a conta de luz, e aí você pode escolher pegar o valor que essa pessoa está querendo doar, em torno de R$90.000, vamos dizer, e gastar em material para ginástica rítmica, bolas, massas, fitas, tapetes, equipamentos, enfim. Ou você pode pegar esse mesmo valor e investir, por exemplo, na estrutura, na montagem de uma usina de energia solar dentro da sua instituição, que vão fazer com que você pague R$100 por mês, R$175, R$200 por mês de conta de luz, e vai livrar R$1.800 que você paga todo mês. E esses R$1.800 você vai poder utilizar no projeto de ginástica. Então, vê como é possível fazer o uso de forma inteligente desse recurso e fazer com que isso traga um retorno direto, né, para o seu projeto. A maioria de vocês, enquanto gestores, eu tenho certeza que pensaria num projeto de atendimento. Só que quanto mais vocês gastarem o dinheiro que vocês recebem em atendimento,
menos sustentabilidade seu projeto tem. Seu projeto vai ter muito número para apresentar, vai ter muito resultado. Mas só o resultado sem sustentabilidade vai ser um projeto muito bonito que vai estar numa foto em algum lugar falando sobre como era bonito o trabalho que era desenvolvido. Então, dosa esse investimento. Pega, se o cara quer investir 100 mil, pega 10, 15 mil, compra alguns equipamentos de ginástica e pega o resto e investe em alguma coisa que vai te tirar um custo recorrente. Tá? E aí, como exemplo desse tipo de situação, dessa ausência de planejamento, mas até mais da ausência de planejamento do que da própria escassez do recurso, são os movimentos que a gente tem aí, diversos de pessoas, sobre que querem impactar a vida de outras pessoas. Então, são diversas organizações, diversos movimentos que poderiam ser organizações com um trabalho muito bonito, mas por falta de planejamento, por falta de organização de uma forma geral, ela termina só tendo recurso para o atendimento. Ela só consegue, por exemplo, aquela cesta básica que ela distribui, só consegue aquele alimento que ele dá para a população carente, só consegue material de limpeza, só consegue viabilizar banhos em praças públicas para pessoas de rua, mas não consegue o recurso necessário para estruturar a organização, registrar o estatuto, fazer a coisa acontecer, ter uma equipe mínima para que isso seja uma atividade perene, para que seja constante. Então, esse é um ponto que me chama muita atenção e o planejamento é que vai fazer com que você supere isso. Tá? Planejamento, conhecimento, buscar os cursos, né, que são super necessários. Inclusive, se você faz um curso como a máquina de captação, que vai te ensinar a mobilizar 100 mil reais em 4 semanas, você tem a oportunidade de, tanto com 100 mil dentro da instituição, distribuir esse uso do recurso para que você tenha cada vez mais recurso disponível para atender ao seu plano, ao seu planejamento, mas também para atender a necessidade daquela realidade que você resolveu intervir. Agora eu vou falar sobre um problema que ele em parte depende das instituições e da forma como elas se relacionam com os seus doadores e com as pessoas que elas solicitam doação, e em outra parte tem a ver com a própria dinâmica da sociedade. Mas não adianta a gente ficar olhando para a realidade e não fazer nada. A gente, diante disso, precisa fazer uma intervenção. E o terceiro problema enfrentado pelas organizações da sociedade civil e que impacta diretamente no processo de captação de recursos é a falta de credibilidade. Segundo a ABONG, que é a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, que já uso o termo que eu nem gosto, segundo essa organização, existem mais de 800 mil organizações sem fins lucrativas no Brasil. Dessas, a gente tem algumas que são referência na atividade que desenvolvem, como a Casa Irmã Dulce, como a Fundação Terra, o NAC, GAC, ACD, enfim, diversas outras, Greenpeace, Médicos Sem Fronteira, diversas outras que a gente tem atuando no Brasil e fora também, mas pensando nessa dinâmica do Brasil. E a gente tem SOS Mata Atlântica, Instituto Tamar, WWF, mas a gente tem de um outro lado diversas outras organizações que, de certa forma, estimulam que essa visão, essa falta de credibilidade aconteça. Por exemplo, a gente teve recentemente até um processo de impeachment no Rio de Janeiro, provocado pela relação do Estado com uma organização social. E isso, de certa forma, mancha todo um setor. Porque quando colocam lá, não botam o nome da instituição. Não sei se vocês já repararam isso. Uma organização da sociedade civil que comete um ato ilícito, ela não é nomeada. Não vai aparecer lá no jornal Cruz Vermelha comete um ato de improbidade administrativa. Vai aparecer lá ONG comete ato de improbidade administrativa. E ONG comete ato de improbidade administrativa chama atenção para todas as organizações.
Se for um banco, ninguém vai dizer banco comete, desvia o recurso dos clientes, vai dizer o nome do banco, porque eles não querem manchar a imagem de todos os bancos. Mas com as organizações sem fins lucrativos isso acontece o tempo inteiro. Você pode até pesquisar aí no Google sobre isso e vai encontrar diversas matérias com esse tipo de chamada. Pode até ser que no texto citem o nome da organização, mas muita gente só lê a chamada. Então o cara que lê ONG é usada para lavagem de dinheiro, certamente você já ouviu inclusive essa manchete, ipsiliter, como eu falei aqui, ele vai dizer, tá vendo, eu não falei que esse negócio de ONG não ia dar certo, que esse negócio de ONG é só para coisa errada, não sei o quê. Então assim, a chamada da matéria ela não nos ajuda nesse processo de fortalecimento de credibilidade. Então é importante que a gente o tempo inteiro se posicione com relação a isso. Quando a gente vê alguma matéria que fale sobre isso, a gente pontue essa questão, a gente divulgue, faça notas de esclarecimento, que na verdade não são as ONGs, é aquela organização. E que você, enquanto organização da sociedade civil, não tem nada a ver com isso, faz seu trabalho muito bem, de forma transparente, etc. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que contribui muito na falta de credibilidade que a gente tem visto hoje é essa polarização que a gente tem visto na sociedade. Se você diz que é uma organização de direitos humanos, você já leva um monte de pedrada. Se você diz que é uma organização de assistência social, você leva pedrada. Se é de direito que tem um trabalho em prol da natureza, você também leva. Enfim, diversas áreas. Os únicos que ainda estão de certa forma passando ilesos são as organizações ligadas ao trabalho de saúde, porque a gente está vendo como isso é prioridade, como isso é essencial em função do que a gente está vivendo da pandemia. Mas fora isso, todas as outras têm sofrido e essa polarização não tem ajudado. É importante que a gente também mostre o trabalho, mostre o que a gente tem feito, os números que a gente traz de impacto para a sociedade. Um outro ponto tem a ver com uma mudança de paradigma de consumo em função da crise. Então você tem pessoas que precisaram repensar as suas doações, a forma como eles participam, e eles tiveram como critério analisar essa questão da credibilidade que o projeto que ele apoiava tinha. E levando em consideração o momento que a gente está vivendo, a importância disso também. Então ele parou para pensar em alguns casos e resolveu mudar e doar para projetos relacionados à saúde, por achar que nesse momento são mais importantes atividades nessa área do que em qualquer outra. Então, que a gente também mostre que o nosso trabalho tem impacto, independente de ser de cultura, esporte, educação, assistência, empreendedorismo, seja lá qual for, mas que a gente o tempo inteiro pontue sobre a importância do trabalho da gente e como inclusive durante esse período de pandemia ele pode ter um resultado surpreendente. É importante que a gente esteja dialogando sobre isso. E aí um último ponto que eu acho que provoca a falta de credibilidade é o primeiro problema que eu falei lá. Falta de qualidade na gestão. Uma organização que tem um gestor, que tem uma visão estratégica, que consegue ter uma visão do que ele espera da organização, que compartilha isso com os outros pares, né, que ele tem no projeto, independente de ser um projeto, uma organização familiar ou não. Se ele consegue compartilhar esses objetivos, essa missão com outras pessoas, certamente ele não vai enfrentar problemas de credibilidade, porque isso não é um sonho de uma pessoa, é uma coisa coletiva, construída pensando em todos os desafios que vão ser enfrentados. Um quarto problema é enfrentado por organizações que de certa forma foram criativas na hora de escolher qual é a área em que elas resolvem atuar, mas não conseguiram apresentar para a população ainda qual é a importância desse trabalho. Então, o quarto principal problema enfrentado por organizações da sociedade civil e que impactam no processo de captação de recursos é o pouco interesse do público que ela se relaciona. Então, se a gente tem dados que apresentam que 1/3 da população brasileira já realizou atividade voluntária, de alguma forma, tá?
que 40%, entre os que não fazem, entre os 2/3 da população que nunca realizou atividade voluntária, 40%, ou seja, quase metade, não alega falta de tempo como motivo para não fazer. Alega outras justificativas, como por exemplo, a falta de liga com o trabalho que é desenvolvido pelas organizações, a falta de confiança que aquele trabalho realmente é importante, a abordagem feita de forma inadequada, a falta de transparência das organizações para que ela desenvolva essa atividade ou com ela, a falta de critérios claros sobre o atendimento ou oferta de benefícios para um ou para outro, seja beneficiário ou voluntário. Então isso tudo é apontado e, de certa forma, é um fenômeno. Eu entendo que essa falta de interesse do público é um fenômeno que está relacionado a todos os outros pontos que a gente colocou. Tá? Às vezes a pessoa só quer aderir a um projeto que ela vê que está minimamente estruturado. Então, um projeto que tem uma escassez de recurso muito grande faz com que o voluntário não chegue junto, em alguns momentos. A falta de qualidade na gestão também pode fazer com que o voluntário não se aproxime, porque uma das coisas que o voluntariado traz é o ganho profissional. Você vai ganhar uma experiência que vai poder, inclusive, incluir no seu currículo, enfim. E aí, se você não tem uma gestão, se você não tem uma organização que seja vantajoso você colocar no seu currículo, que é uma organização que se destaca, e uma organização só pode se destacar com uma gestão de muita qualidade, os voluntários também não vão querer estar junto, porque ele prefere estar em outra organização, já que ele não vai estar ganhando nada financeiramente pelo trabalho que ele desenvolve. Ele não tem nenhum tipo de vínculo empregatício com aquela organização. Ele pode escolher ser voluntário em qualquer lugar. A maioria das organizações tem aceito voluntário, e aí ele não vai escolher uma organização que tenha um resultado, uma gestão que não seja, que não vai contribuir, né, para a carreira dele. Por fim, eu acho que esse interesse do público tem muito a ver com o compartilhamento do impacto do trabalho que você desenvolve, mas também com algumas atividades internas que são desenvolvidas. Clareza também na hora de estabelecer um programa de voluntariado, que você tenha esse programa, que você contabilize horas de voluntariado, que você faça ranking entre os voluntários que já estão lá, que você premie a cada marco. Completou 100 horas de atividade voluntária, dá uma recompensa para essa pessoa, que não seja financeira, mas um brinde, uma experiência, seja lá o que for, um cinema que você consiga. Conseguiu 200 horas de atividade voluntária, premia, dá um destaque, coloca dá uma camisa a ele com a gola diferente, faz qualquer coisa que reconheça o trabalho que está sendo desenvolvido. Uma organização que eu conheci durante o programa de intercâmbio que eu realizei do Departamento de Estado norte-americano foi a Casa Ronald McDonald, a Casa de Caridade Ronald McDonald. A casa que eu tive a oportunidade de visitar, ela tinha uma gestão de voluntários, ela funcionava só com voluntários, ela tinha um núcleo de gestão muito enxuto, com 4 pessoas, e todas as outras atividades desenvolvidas na casa eram feitas por voluntários, da limpeza, a organização dos horários. Como é uma casa em que as pessoas buscam abrigo enquanto estão realizando atendimentos médicos, né, ou enquanto são atendidas, é uma casa que precisa de alguém que faça o agendamento dos quartos, que acompanhe entrada e saída. Enfim, é uma casa que tem um fluxo bem interessante, intenso. E os voluntários é que fazem isso, que acompanham a gestão da alimentação na geladeira, que é feita cada paciente, né, cada pessoa atendida bota a própria comida, cozinha a própria comida, mas precisa de alguém dando uma olhadinha para ver se está tudo em ordem, se está tudo... E os voluntários fazem isso. Eu conheci um senhor que tinha mais de 10 mil horas voluntárias, de atividade voluntária. Eles tinham um quadro lá onde estava o ranking de voluntários que eles já tinham na instituição. A cada 500 horas, a cada 10 horas ele ganhava uma estrelinha de uma cor. Quando completavam 100 horas, eles passavam para... A cada 20 horas eles ganhavam uma estrela diferente. Depois a cada 50 horas, depois a cada... Enfim,
ia nos marcos que o programa permitia. E esse senhor ele não tinha mais espaço nenhum para nenhuma estrela, já estava o quadro todo preenchido e ele continuava desenvolvendo atividade voluntária. Então, é uma organização que vale muito a pena conhecer com relação a esse fluxo da gestão. Assim como Doutores da Alegria também tem um trabalho voluntário muito forte, o Greenpeace tem um trabalho muito forte, Médicos Sem Fronteira, enfim, diversas outras que a gente, Cruz Vermelha, que a gente já conversou por aqui. O quinto e antepenúltimo problema que impacta no processo de captação de recursos das organizações da sociedade civil tem a ver com a transparência na prestação de contas. Entendam que com o advento da internet, antes da internet era exigido o compartilhamento físico. Essa informação tinha que estar em espaços de grande fluxo de informações, como jornais impressos, enfim, tinha que estar em algum lugar que todo mundo conseguisse conferir. Tinha que ser enviado pelos correios. Com o advento da internet, nenhuma organização tem desculpa para dizer que não conseguiu apresentar para o doador o que foi feito com o que ele doou. Então, essa apresentação de resultados ela está diretamente relacionada com a sustentabilidade das organizações. Quem consegue prestar conta de forma mais clara tem mais doadores. Quanto mais obscuro é o processo de prestação de contas, quanto mais técnico, quanto mais difícil para a pessoa que fez a doação entender para onde foi o dinheiro que ela doou, menos adesão às campanhas. Então, quanto mais clareza, às vezes até as organizações, quando eu vou prestar consultoria, dizem, não, Renato, eu falo, é importante ter transparência. E eles dizem, nossa organização é totalmente transparente, inclusive os balancetes contábeis estão todos no nosso site. Só que você abre aquele arquivo e é de uma dificuldade tremenda para que você fique procurando onde é que é dinheiro saindo, onde é que é dinheiro entrando. Até isso é, de certa forma, complicado para quem não é da área. Ou quem não é curioso, ou às vezes quem não tem tempo. Então, eu tenho sugerido a utilização de infográficos. Você consegue criar um infográfico com muita tranquilidade que apresenta todos os dados de uma forma muito clara. Por exemplo, se você é uma organização que trabalha no atendimento diário de criança e adolescente, que faz... que oferece refeições, que oferece materiais, enfim, se você é uma organização com esse perfil, cabe você apresentar isso no infográfico. Quantas refeições você deu durante o ano? Qual foi o custo médio com refeição? Qual foi o dinheiro que você arrecadou no ano inteiro? Qual foi o destino do dinheiro? Quanto você gastou com pessoal? Quanto você gastou com encargos? Quanto gastou com transporte? Quanto gastou com manutenção do espaço? Quanto foi de gastos fixos? Conta de luz, conta de água, aluguel do espaço se você tiver, combustível? Apresenta isso de forma clara. Se você tem dificuldade em ver isso, comece a estudar, por exemplo, ferramentas como Power BI, o próprio Canva, para quem trabalha com a parte gráfica. O Canva ele te dá a possibilidade de criar alguns gráficos, né, de um formato diferente. Se você der um Google infográfico, você vai ver diversas outras possibilidades. Dá uma olhadinha no Pinterest, que lá tem alternativas e algumas ideias para que você possa começar a ter contato com essa possibilidade. Tá? Então isso é uma dinâmica que eu acho super importante, facilitar, não só mandar a informação, mas mandar de uma forma entendível. Isso vai ser fundamental. Entendo e por que a gente deve facilitar para o nosso doador? Porque o movimento de prestar conta ele é de quem recebeu o dinheiro e não de quem doou. Quem doou o dinheiro não deve ir atrás de você para conseguir a prestação de contas. Isso deve ser feito por você. E aí você usar uma linguagem clara, que seja acessível a todo mundo, de preferência infográfica. Esses são os principais desafios para você sair desse desafio da falta de transparência na prestação de contas. A gente chegou num ponto que eu acho que num desafio, que eu acho que é super importante a gente refletir sobre ele. Muitas pessoas alegam que não fazem doação para projetos sociais porque não veem coerência
naquela atividade. E aí por que eu considero isso um ponto que a gente deve refletir? Porque primeiro, isso é causado por nós. Algumas organizações, elas estão na ânsia de receberem recursos, elas estão tentando se especializar em receber recursos. E aí nenhuma organização pode... Imagina uma organização ser conhecida como a principal atividade mobilizar recursos. A organização existe, ela foi criada com a finalidade de resolver um problema social, de impactar a vida de pessoas. E essas pessoas, a gente não está falando só da equipe de funcionários, a gente está falando de pessoas que realmente apresentam algum tipo de vulnerabilidade. Pensando nisso, é importante que você seja reconhecido por esse trabalho. Que você seja uma organização, pensando também num ponto que é importante você refletir, qual é o posicionamento da sua organização. Quando alguém pensa na área que sua organização atua, sua organização é a primeira a ser lembrada, é a segunda, ou não é nem a primeira nem a segunda. Porque normalmente você vai lembrar do primeiro e do segundo. Vamos pensar em refrigerante, por exemplo. Aqui em Recife, se você perguntar a qualquer pessoa, aí, eu acho que em quase todo o Brasil, qual é o seu refrigerante favorito, a pessoa vai lhe dizer um. Que aqui é o pretinho da marca vermelha, na maioria das pessoas, do rótulo vermelho. Se você perguntar para qual é o segundo refrigerante, haverá uma variação. Mas a maioria das pessoas também indicarão o nosso, que tem um produto que é oriundo aqui da Amazônia, tá? Que é o verdinho, meio com líquido meio marrom, que foi conhecido como champanhe por muito tempo, apesar de não ser bebida alcoólica. Se você perguntar qual é o terceiro, aí ninguém vai conseguir, ou pouquíssima gente vai conseguir definir. Qual é o principal refrigerante do Brasil? As pessoas vão dizer tal. Qual o mais consumido? É o de cola. Qual é o segundo lugar? O de Guaraná. O terceiro, ninguém vai conseguir lhe dizer. E aí por que isso acontece? Por uma questão de posicionamento. Sua marca, sua empresa, sua organização, ela tem que ser a primeira ou a segunda. E isso só vai acontecer se você se especializar naquilo que você fizer. Por exemplo, aqui em Recife a gente tem uma organização chamada Instituto Maria da Penha, que é até dirigido pela querida amiga Regina Célia, que é amiga de atividades no consulado, enfim, de encontros. Temos várias pessoas que nos conhecem, queridas, né, que são amigos em comum. A Regina Célia, com o Instituto Maria da Penha, consegue fazer um trabalho de combate à violência contra a mulher tão forte que quando qualquer pessoa pensa em organização que trabalha e combate à violência contra a mulher, Instituto Maria da Penha, não se pensa em outra organização. Esse é um tema que é realizado por diversos outros projetos, mas de forma tão intensa, tão exclusiva, só o Instituto Maria da Penha. Se você pensar numa organização que trabalha, por exemplo, com o meio ambiente, combate a destruição da natureza, o Greenpeace certamente vai vir em algum momento à sua mente. O WWF também, se você conhecer organizações internacionais, mas o Greenpeace de cara. Existem outras organizações? Claro que existem, só que o Greenpeace conseguiu mostrar como é importante esse trabalho e por isso ele só faz isso. E enquanto isso, a gente tem diversas outras organizações que acham que vão existir diversificando as fontes. Então, é uma organização que trabalha com meio ambiente, trabalha com educação, porque tem a ver, trabalha com esporte, porque se a pessoa tiver cuidar do corpo, também está cuidando da natureza, trabalha com cultura, trabalha com alimentação saudável, mas também trabalha com qualificação profissional, educação já falei, trabalha com lazer, trabalha com empreendedorismo. Ela faz isso tudo e no fim ela termina sendo uma boa organização para mobilizar recursos. Ela consegue fazer com que muita gente bote dinheiro naquele projeto e o dinheiro passa por ali. Mas ela não se especializa, ela não é conhecida por um trabalho. Ela pode ser conhecida até por uma intervenção numa comunidade, mas por um trabalho não. Então, coerência na motivação que fez a organização existir, na necessidade do povo e
no trabalho. Esse é o principal caminho para que a coisa aconteça. E o pior, às vezes a gente se depara com organizações que, por exemplo, tem um trabalho de preservação da natureza, mas que usam muito nas suas ações panfletagem, que é uma coisa que degrada o meio ambiente de uma forma tremenda. Então, o tempo inteiro ela está usando papel só para colocar na mão de pessoas que vão amassar e jogar fora. Então, que também haja coerência com relação a isso. Ou organizações que trabalham o direito da criança e do adolescente, mas que tem um gestor que o tempo todo está compartilhando conteúdo de pessoas que são contrárias a esse tipo de iniciativa. Então, como é que tu fala sobre uma coisa e as tuas postagens nas redes sociais ou até na rede da instituição, para ser pior ainda, vão de encontro àquilo que você diz que deveria fazer, aquilo que é o trabalho que fez com que a instituição existisse. Então, fiquem atentos a isso também. E por fim, a falta de estrutura interna adequada. Não adianta você ter tudo isso e você não ter uma equipe que consiga possibilitar a manutenção desse trabalho. Então, esse é um ponto que eu considero chave. É necessário, se a equipe é voluntária ou uma equipe contratada, óbvio que a equipe contratada é muito melhor, porque ela vai realmente garantir que isso vai continuar. A equipe voluntária vai manter durante um tempo, depois ela pode se perder. Vejam, todos esses problemas que impactam no processo de captação de recursos das organizações da sociedade civil, eles podem ser agravados se você não for criativo e não for inovador nas atividades que você desenvolve, independente da área. Se você faz mais do mesmo, se suas ações são feitas baseadas em outras organizações que já realizam o trabalho. Isso vai fazer com que você precise investir muito mais para poder ter visibilidade. Se a outra organização for uma organização de referência, mesmo investindo, você não vai ter. E aí a gente tem, por exemplo, aqui em Recife, organizações que tentam promover e tentam desenvolver projetos ligados à música e vão concorrer com uma organização chamada Orquestra Criança Cidadã, que é uma organização que virou referência no mundo com relação ao trabalho social através da música. Então, se você não for inovador, a gente teve um projeto aqui que chamou muita atenção, que ele era a realização era uma orquestra de música onde os instrumentos eram pedras. E das pedras as pessoas tiravam o som. Isso chama atenção. Tinha um outro que trabalhava com instrumentos recicláveis, que já foi uma inovação. Hoje não é tão inovador, mas ainda exige criatividade e, enfim, é uma forma diferente de fazer. Mas se você não conseguir trazer o seu jeito, a sua cara, a cara da sua organização para essa iniciativa, esses problemas vão ser agravados, vão ser potencializados e superá-los vai ser ainda mais difícil. Tá? Mas tudo se resolve desde que você busque qualidade na gestão, conhecimento e aí vai resolvendo cada uma dessas questões por vez. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo que toca muito nos desafios que vocês enfrentam no dia a dia, mas não deixem de interagir, sempre mandem mensagens, a gente recebe muita mensagem com sugestão de tema, com perguntas, e aí das perguntas eventualmente a gente também faz vídeos, tá bom? Grande abraço, até o próximo.